Vamos mudar de assunto, falar de educação agora? Você sabe que aprender a ler e a escrever pode ser bem desafiador, né? Porque, afinal de contas, abrange várias áreas do funcionamento cerebral. Segundo especialistas, essa aprendizagem deve ocorrer nos 2 primeiros anos ali do ensino fundamental, quando a criança tem entre 6 e 7 anos de idade. Quando isso não acontece, a parceria entre a escola e a família deve ser ampliada. Sobre esse assunto e sobre como os pais podem ajudar os filhos no desenvolvimento escolar, eu converso ao vivo a partir de agora com Lilian Montebeller Silva, que é coordenadora pedagógica. Muito bom dia, Lilian. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Ju. É um prazer. É sempre uma satisfação falar sobre educação, conversar, principalmente com esse tema que é tão importante, que é a alfabetização. Grata pela conversa. Nós que agradecemos. Inclusive, você falou que é um tema tão importante, de fato é, principalmente quando a gente vem de uma pandemia, praticamente aí 2, quase 3 anos, em que houve as crianças, né, especialmente aquelas que estavam nessa fase, já tiveram ali que se readequar. Então, já é um momento muito delicado quando a gente fala desse período, né, Lilian? Sim. Nós tivemos um agravamento, né? As últimas pesquisas aí do MEC e do INEP trazem, infelizmente, essa informação para a gente, para nós, envolvidos na educação, para toda a sociedade, um agravamento após a pandemia, né? Então, os dados que nós temos hoje, infelizmente, é de que 56,4% das crianças do segundo ano do Fundamental 1 não se alfabetizam. Então, se agravaram, né? A situação já não era muito boa e agora nós temos um desafio ainda maior, Ju. Ô Lilian, qual que é a diferença entre a alfabetização e o letramento, por exemplo? Então, quando nós falamos, né, em alfabetização, ou alfabetizar na perspectiva do letramento, qual é a premissa básica e importante que envolve? São 2 campos, né, distintos, 2 dimensões distintas, mas que devem, é indicado que sejam desenvolvidas, trabalhadas de forma integradas, né? São indissociáveis, assim, né, afirmos especialistas, nós que trabalhamos em escola, estamos lá dia a dia ao lado dos professores. Quando eu me refiro à alfabetização em linhas gerais, eu penso no desenvolvimento do princípio que rege a escrita alfabética, né? Então, trabalhar com questões relacionadas à alfabetização, como, por exemplo, que para nós é básico, que somos leitores e escritores, que escrevemos com letras, que não podem ser inventadas, que não podemos usar números nem símbolos, né? Mas que há uma convenção, que para compor as palavras há uma cadeia sonora, identificação de letras, formação de sílabas, enfim, inúmeros conhecimentos que requerem aí um trabalho que é planejado intencionalmente, que é organizado, sistematizado. Já o letramento, eu me refiro às práticas de leitura, interpretação e escrita, práticas sociais, ter o texto como eixo do trabalho, isso é fundamental, por isso que alfabetizar em contextos de letramento, isso é mais significativo para a criança, a aprendizagem ocorrendo dessa forma, torna-se mais significativo para a criança, além de ajudá-la a compor um repertório linguístico, narrativo, e também servir como uma referência para o momento em que ela estiver produzindo seus próprios textos de maneira autônoma, quando for leitora e escritora autônoma. Então, essa é uma diferença importante. Agora, entender isso de forma associada. O trabalho deve ocorrer levando em conta esses 2 campos do conhecimento, com habilidades específicas de cada um, porém indissociáveis. Perfeito. Lilian, como que os pais podem entender ou perceber que o filho, de repente, está tendo alguma dificuldade nesse processo? Claro, também tendo esse feedback da escola. Mas nós falamos ali no começo que os especialistas, né, recomendam normalmente essa criança ela é alfabetizada entre os 6 e 7 anos. Tem um filho nessa idade, mas percebo que ele ainda não está alfabetizado, Sim. né? Como que esses pais podem identificar isso primeiro? Então, vamos lá. Quando a criança já está com 6 e 7 anos de idade, é o que aí o MEC indica como a idade da sistematização, né? Em que
de fato vai acontecer o que eu chamei lá dos princípios que regem a escrita alfabética, né? Então, é importante que a família, nesse momento, como você já colocou, esteja sempre em contato com a escola. Então, a parceria entre família e escola é essencial. Entender, ouvir o que os profissionais da escola falam sobre o seu filho, quais as ações que a escola tem feito, né, para que essa criança avance no processo, isso é fundamental. E mesmo com todas essas ações garantidas, a família pode, junto com a escola, trabalhar estimulando a criança. Então, essa parceria não é, eu sempre digo lá no trabalho com os meus professores lá e com as famílias, não são forças opostas, né? Não é um cabo de guerra, nós somos, a escola é uma força, a família é outra, e essa articulação, essa parceria, ela é fundamental. Por isso que ouvir, conversar, os professores têm a prerrogativa de acompanhar o desenvolvimento da criança, e aí tem a responsabilidade de informar a família, quando isso não está correspondendo. É claro que cada criança tem um tempo, tem uma diferença, né? Eu falo que as salas de alfabetização é onde há mais diversidade, porque as crianças aprendem em tempos diferentes, mas há um tempo para que isso ocorra, para que essa aprendizagem ocorra. Se isso, com todas essas ações garantidas, com a estimulação, com projetos, às vezes, paralelos que a escola propõe, com a família em parceria, ou no contraperíodo, ou mesmo no período de aula, porque tem que ser diferenciado quando essa criança não vem correspondendo, não dá para esperar passar o tempo para tomar alguma iniciativa. Tudo isso está sendo garantido, essas ações importantes, a conversa, o acompanhamento, e a criança não está evoluindo de uma maneira insuficiente, muito rudimentar, apresenta algumas características que o professor observa em relação à atenção, à memória. É momento, sim, de ampliar essa parceria, ampliar essa conversa, falando da possibilidade de buscar, às vezes, um profissional que não seja da área da educação, que seja da área da linguagem, por exemplo. Às vezes tem questões de linguagem que interferem no processo, ou até mesmo da área da saúde. Aí quem vai sinalizar que tem essa condição são os profissionais da educação que acompanham, né, a criança em sala de aula, junto com as outras crianças, que têm parâmetros, né, e conhecimentos para poder aí orientar as famílias. O que é importante nós entendermos, né? Que o desenvolvimento da criança é a prioridade, do seu desenvolvimento global. E quem é responsável por isso? A família e a escola. Então, esse é o momento, né? E essa é a forma de trabalhar com a criança nessa faixa etária da alfabetização. Perfeito, Lilian. Quando você traz que a importância, né, é fundamental esse trabalho em conjunto entre família e escola, faz total sentido, e eu já quero te agradecer demais por essas informações e orientações, lembrando que se os pais identificarem, ou até mesmo a escola, alguma dificuldade ali, tem que, de fato, procurar esse especialista. Qualquer especialista que possa orientar nesse processo, né? Muito obrigada pelas suas orientações, por trazer essa luz também aos pais, né, num assunto que é tão importante no nosso país, principalmente. Muito obrigada e portas sempre abertas para você. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês, né, que estão nos assistindo.